nosso quadro Conhecendo os Seus Direitos. Ok? Olá, bom dia, amigo Zezinho, bom dia, amigos bacabalenses. Bom dia, doutor Rogério, tudo bom? Tudo bem, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Ok, nós estamos ao vivo, direto de São Luís. Bom, doutor Rogério, a vida em condomínios já é uma realidade nas grandes cidades e tem se tornando cada vez mais comum nas cidades do médio porte, como Bacabal, por exemplo. Isso gera uma nova forma de convivência, com muitas novas regras para os proprietários e seus vizinhos, né? Será que... como está as convivências nos condomínios de Bacabal? Como está a convivência nos condomínios de São Luís? Né? Sobre isso, vamos conversar à luz do direito com o doutor Rogério Alves, advogado. Bom, doutor, mais uma vez seja bem-vindo ao Repórter Agri, onde nós encontramos as regras dos moradores de condomínio, doutor. Zezinho, esse é um tema realmente muito pertinente, porque, como você bem disse, nas grandes cidades, a vida em condomínio já é uma realidade. E em Bacabal, há 10 anos atrás, se falava em 1 ou 2 condomínios, mas hoje não se conta mais a quantidade de condomínios. Portanto, essa vida em comum, essa vida em conjunto, não é mais só uma regra de vida em sociedade, de vida na cidade, de vida no bairro. É uma vida agora dentro dos condomínios. E hoje, a gente pode encontrar essa regra no Código Civil. Assim como existe o Código Penal, que disciplina os crimes e a convivência da sociedade em relação aos crimes, existe um Código Civil que disciplina todos os atos da vida civil. O Código Civil, ele disciplina também como é a convivência das pessoas em condomínio. Mas não é só isso. Antes do Código Civil, que entrou em vigor em 2003, existia uma lei de 1964 que regulamentava isso. Mas, como pelo próprio tempo da lei de 1964, ela era muito antiga e não era condizente com a realidade atual. Então, o Código Civil, em 2003, veio para modernizar essa situação e essa modernização está lá prevista num capítulo inteiro do Código Civil. Mas essa é a lei que rege os condomínios. Mas os condomínios em si, dentro do condomínio, existe uma regra chamada convenção. Essa convenção é uma regra que tem que ser necessariamente pública, de acesso ao público, tanto aqueles que estão dentro do condomínio como os que estão fora do condomínio têm que ter acesso a essa convenção. Por isso, ela é de registro obrigatório no cartório civil. Então, a convenção é a regra onde todos podem ter conhecimento, os internos de dentro do condomínio e os externos podem ter conhecimento de quais são as regras estabelecidas para o convívio dentro daquele ambiente. Além disso, uma regra menor, mas de não menor importância, só que não é obrigatória, é o regimento interno, onde os próprios condôminos se reúnem, e essa não precisa ser publicada, e só vale para dentro dos portões do condomínio. O regimento interno vai disciplinar os atos do dia a dia, vai disciplinar a forma de coleta de lixo, a forma de limpeza das áreas comuns. Esses são, basicamente, os regulamentos existentes. Uma norma, que é uma lei geral, Código Civil, vale para todos no país. Uma convenção, que vale para os condôminos, mas necessariamente tem que ser publicada, registrada em cartório, e um regimento interno, que, como o próprio nome diz, é para uso interno. Muito bom. Agora, doutor Rogério, como é que o morador pode dispor da sua unidade das áreas comuns sem infringir as normas? Veja, Zezinho, essa é realmente o grande segredo de um condomínio. Nós estamos acostumados, numa cidade como Bacabal, a ter convivência de vizinhos com as casas. Então, cada dono faz o que quer na sua casa, não é? Paga-se apenas uma taxa, que é de IPTU para a prefeitura, e as contas normais de água e luz. Essa é a regra de convivência numa casa. Num condomínio, essa regra é diferente. Ela começa por se pagar as taxas condominiais, que além da energia que se paga em cada unidade, como você paga na sua casa, você vai pagar uma taxa, que é chamada taxa de condomínio, para fazer jus às despesas gerais do condomínio, seja para pagamento dos zeladores, para pagamento de eventuais vigias, quando tem, para pagamento das despesas da energia, por exemplo, das áreas comuns do condomínio. Essas taxas condominiais, elas
essa taxa condominial é a regra principal. Como o morador pode dispor? Ele compra a sua unidade, como se fosse comprando uma casa, e tem que se manter em dias com as taxas de condomínio, para que ele possa exercer os seus direitos dentro da sua moradia e também nas áreas comuns do condomínio. Só para a gente exemplificar, para quem não morou em condomínio ainda, você tem várias unidades, seja de apartamentos ou de casas, dentro do condomínio, várias unidades dentro de um muro. Do muro para dentro, todas aquelas áreas comuns, aquelas áreas de uso comum, sejam garagens, sejam eventuais piscinas, quadras, a área de estacionamento, todas essas áreas são tidas como áreas comuns. E elas têm despesa para serem mantidas. Então, o condomínio precisa pagar a sua taxa condomínio principal para que ele possa fazer uso pleno da sua unidade. Muito falar, doutor Rogério, nas assembleias, né? Ou seja, o que são essas assembleias? O que ela pode aprovar e quem pode participar dessas suas deliberações no condomínio? Isso é muito importante, porque, veja bem, se é uma vida em conjunto, quem cria essas regras? Como estabelecer o que está certo e o que está errado? Como estabelecer o limite de uso de cada área comum? Todas essas regras, elas são estabelecidas na chamada Assembleia. A Assembleia é um órgão deliberativo, que existe em sindicatos, existe em associações e existe também num condomínio. Portanto, a Assembleia é o órgão soberano, é quem tem poder máximo de decisão dentro de um condomínio. Os condôminos, que é assim que chamamos quem mora dentro do condomínio, os condôminos podem convocar uma Assembleia Geral para estabelecer as regras gerais, por exemplo, da convenção. Por exemplo, da aprovação do regimento interno. Então, todos os condôminos todos os condôminos que estão em dias com suas obrigações, eles podem participar da Assembleia, que vai estabelecer as regras gerais do condomínio. Muito bom. Agora, doutor, já tem uma figura no condomínio que é, assim, às vezes amada e muitas vezes odiada pelos condôminos, que é a figura do síndico. O que é o síndico? E quais são os poderes que ele tem que provoca tanto debate no condomínio? Existem duas figuras que são amadas e odiadas em condomínio, viu? A primeira, como você bem colocou, é o síndico, né? Que nós vamos já falar dela. Mas aí tem uma piada entre pessoas que moram em condomínio, que se a segunda pessoa mais odiada e amada é o seu vizinho. Porque o seu vizinho no condomínio, ele é aquele vizinho normal de quem tem um vizinho de casa, mas imagine num condomínio, se ele for um vizinho ruim, é realmente o seu pior inimigo, né? Então, a gente sempre tem essa piada nas assembleias de condomínio, quando a gente fala dessa situação. Mas falando do síndico, que foi a sua pergunta e muito pertinente, o síndico, ele é eleito pela maioria dos condôminos em assembleia. A assembleia, que pode ser convocada por um quarto dos condôminos, ela vai eleger um síndico com a maioria simples, metade mais um daqueles condôminos que estiverem aptos a votarem, estiverem aptos, estiverem em dias com suas obrigações. O síndico é como se fosse o prefeito do condomínio. Ele efetivamente tem o poder de gerenciar todas as atividades do condomínio, mas limitado ao que ficou determinado na convenção e limitado ao que está previsto no Código Civil. Então, apesar de ser uma figura muito poderosa e por isso às vezes odiada por alguns, né, porque nem sempre é possível fazer a vontade de todos no condomínio, quase nunca é possível fazer a vontade de todos, ele precisa administrar bem o condomínio, ele precisa, pelas obrigações, pagar as despesas, ele precisa, por obrigação, representar o condomínio externamente, quando necessário, seja nos órgãos de energia, de água, seja numa eventual ação judicial. É o síndico quem representa o condomínio, porque não daria para consultar todo mundo a cada decisão cotidiana. Então, se elege um representante, que no condomínio nós chamamos de síndico. Muito bom. Agora, doutor Rogério, quais são as áreas comuns do condomínio
E o que é a fração ideal? Já existe muita confusão em relação a isso aí. É verdade. E existe confusão em relação aos conceitos e existe confusão também, Casinho, em relação ao uso. Áreas comuns são todas aquelas que são externas à sua unidade. Se, por exemplo, você mora num apartamento, da porta da frente para dentro do seu apartamento é uma área privativa. Da porta para fora, os corredores, os elevadores, as escadas, eventuais áreas de lazer, salões de festa, se existentes, tudo isso são chamados de áreas comuns. Nessas áreas comuns, evidentemente, você não tem a mesma liberdade de agir como dentro da sua unidade privada, dentro da sua casa. Mas condomínio tem umas particularidades. Eles trazem, por exemplo, regras diferentes dependendo do seu regimento interno. Vamos admitir que exista uma churrasqueira na área D. E o condômino da unidade 1 reservou a churrasqueira. A discussão é, se ele reservou a churrasqueira, naquele momento da reserva, ele pode fazer uso exclusivo daquela churrasqueira? E aquelas outras pessoas que pagam normalmente pelo uso das áreas comuns, por que estariam privadas do uso dela naquele momento? Cada convenção e cada regimento interno precisa disciplinar isso de acordo com a vontade dos seus condôminos. E aí começa a grande dificuldade de convivência, né? Se você não tiver uma comunidade harmoniosa, se você não tiver um grupo de pessoas que tenham bom senso e que possam atuar de forma equilibrada, é muito difícil essa convivência. Ainda mais, para complementar a sua pergunta, ainda mais quando os condomínios têm áreas diferentes de unidades privadas. Por exemplo, condomínios como o meu aqui em São Luís, tem unidades com 3 quartos e unidades com 2 quartos. Ora, aqueles que compraram uma unidade com 3 quartos, eles têm uma fração ideal, a parte que ele adquiriu como proprietário, maior do que de outros. Portanto, ele paga mais na taxa condominial, mas também tem direito a um voto maior na Assembleia, porque a unidade dele representa uma quantidade maior. Essa é a fração ideal. Para piorar essa situação, a fração ideal ainda pode ser acrescida de uma garagem, que quando você compra a unidade, você tem uma parte da área comum reservada à sua garagem, que é privada, dentro de uma área comum. E isso acrescenta a sua fração ideal. Isso começa a ficar complicado, mas só para deixar assim, bem didático aos nossos telespectadores, aos espectadores do seu programa, é como se quem tivesse uma casa maior pagasse maior IPTU, mas tivesse mais direito ao uso da calçada, por exemplo. Certo? Então, a fração ideal é isso. Você tem uma área maior, você paga mais, mas, em compensação, você tem mais direitos de votos na Assembleia. Mas não tem mais direito de uso das áreas comuns. As áreas comuns é para ter direitos iguais, disciplinados no regimento interno, como falamos agora há pouco. Muito bom. Agora nós vamos falar de um assunto, doutor Rogério, que dá problema tanto aqui fora como dentro dos condomínios, a questão do estacionamento. É possível vender ou alugar vaga de garagem a outro condomínio? Como você colocou a questão de fora, vamos começar por isso. Estacionamento dá problema, por exemplo, na rua. Nós vemos isso com muita constância na frente de lojas, por exemplo, onde o dono da loja coloca um cone na frente do seu comércio e diz que aquele estacionamento é privado. Ora, mas aquela área é pública, né? Então, aquela área é comum para o uso de todos da população. Esses problemas que existem do abuso do direito do proprietário também existe, por exemplo, em relação ao condomínio. A vaga do condomínio, a vaga da garagem do condomínio, como eu disse agora há pouco, ela é uma área privada dentro da área comum. Não está dentro do seu apartamento. Você não tem uma garagem dentro do apartamento. A garagem fica na área comum. Mas, pela regra de condomínio, ela é uma unidade privada.
Então, se é unidade privada, teoricamente, você poderia alugar e vender. E isso, na maioria das vezes, é possível, desde que esteja previsto na convenção do seu condomínio. A maioria deles até consente. Mas, um detalhe, há uma proibição expressa, uma vedação do Código Civil, de que essa venda e esse aluguel não pode ser feito para pessoas de fora do condomínio, somente para condôminos. Por quê? Esse mercado é restrito a essas pessoas, porque somente os condôminos estão sujeitos às regras da convenção. E se você começasse a permitir fazer aluguel da sua vaga para pessoas de fora, o que fazer para punir alguém que não fosse de dentro do condomínio? Então, isso criaria um tumulto imenso. Não havia disciplina disso naquela lei de 1964, mas a partir de 2003 o Código Civil proibiu expressamente que houvesse uma venda para alguém de fora, certo? Então, é possível vender, sim, a sua vaga da garagem. Tem o seu apartamento e tem uma vaga na garagem e não tem carro, você pode vender. Às vezes, condomínios em que você tem 2 vagas na garagem e você só vai utilizar uma, você pode fazer disso uma renda, alugando, por exemplo, a sua garagem. Mas essa regra só é cabível para as pessoas de dentro do condomínio. Então, assim, são essas as primeiras impressões que a gente pode dar sobre o condomínio, mas é efetivamente um tema muito vasto e em que nós bacabalenses, nós ainda vamos nos deparar muito com esses problemas, a gente já começa a ter isso como uma das boas demandas na justiça, porque essa regra de convivência nem sempre é cumprida e às vezes acaba nas barras da justiça para se decidir algum conflito. Ok, então nós conversamos com o Dr. Rogério Alves sobre a convivência nos condomínios, né? Muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui no nosso quadro Conhecendo os Seus Direitos e fique à vontade para deixar a sua mensagem para todos os maranhenses que estão vendo o nosso programa. Eu é que agradeço mais uma vez e gostaria de pedir desculpas aqui por alguma falha tecnológica, porque estamos à distância, mas a gente faz questão de estar junto com vocês para que a gente possa levar sempre essa mensagem de conhecimento sobre o direito. E quero deixar aqui a todos o meu grande abraço e dizer que assim que possível quero estar aí de novo ao vivo com você no estúdio, que, diga-se de passagem, parabéns à TV. Ficou muito boa essa reformulação, o programa diário agora é realmente uma prestação de serviço muito necessária ao nosso povo. Grande abraço a todos. Ok, muito obrigado pela entrevista. O nosso quadro Conhecendo os Seus Direitos, toda terça-feira.